Olá! Hoje a gente vai analisar um conceito que muitas vezes opera fora do nosso campo de visão, mas que molda a nossa sociedade de um jeito muito profundo: o racismo estrutural. Vamos mergulhar nisso para entender como é que ele funciona e quais são seus impactos na vida real. E para começar, essa citação do professor Elias Martins é a peça-chave. O que ela sugere é que a forma mais poderosa de racismo não é a mais escancarada, sabe? Mas sim aquela que se torna normal, que vira parte da paisagem. É essa ideia que vai guiar a nossa análise. Mas como é que algo pode ser tão potente e ao mesmo tempo tão invisível? Bom, para começar a responder, a gente precisa ampliar o nosso olhar. Para entender o racismo estrutural, é fundamental ir além daquela ideia de um ato isolado, de uma pessoa contra a outra. O foco aqui muda. Muda do indivíduo para o sistema como um todo. E aqui a gente vê um contraste bem claro. De um lado, o racismo individual, que muitas vezes é visto como um problema de maçãs podres, incidentes que fogem da regra. Já do outro lado, o racismo estrutural não é um desvio, ele é parte do funcionamento padrão da sociedade. É como se o próprio campo do jogo já começasse inclinado. Agora que a gente já separou o que é individual do que é sistêmico, vamos a fundo. Tá na hora de buscar uma definição um pouco mais formal para deixar o conceito bem claro e entender como essa engrenagem toda funciona. Então, essa é a definição central. Pensa num sistema onde várias peças, leis, as práticas de uma empresa, até costumes do dia a dia, trabalham juntas, se reforçando. E o resultado final é a manutenção da desigualdade racial. O ponto crucial aqui é que não precisa de uma intenção racista de alguém para a coisa funcionar. A própria estrutura já está desenhada para gerar esse resultado. Isso nos leva a 4 características que estão todas conectadas. Primeiro, ele é sistemático, porque vem de um processo histórico de como a sociedade se organizou. Segundo, ele está presente na vida diária, em coisas que a gente nem para pensar. Isso se torna tão sólido porque está enraizado nas instituições, ou seja, nas regras do jogo. E por fim, o resultado de tudo isso é que ele mantém a desigualdade no acesso a direitos e oportunidades. É um ciclo. Certo, mas como esse conceito, que pode soar meio abstrato, aparece na prática? Agora a gente vai ver como ele impacta áreas bem concretas da vida das pessoas, onde os números e as experiências não deixam nenhuma dúvida. Vamos começar por uma área que afeta todo mundo, o mundo profissional. No mercado de trabalho, os dados contam uma história bem clara. Pessoas negras, mesmo com qualificações parecidas, muitas vezes recebem salários menores e têm menos chance de serem promovidas. Se a gente olha para o topo das empresas, para os cargos de liderança, a ausência de pessoas negras é gritante. E a situação fica ainda mais acentuada para as mulheres negras, que acabam sendo empurradas para a maioria dos trabalhos mais precários, com menos direitos. Agora, vamos passar para outras 2 instituições que são a base da sociedade e ver como esse mesmo padrão se repete por lá. Na educação, a gente vê barreiras que continuam firmes no acesso às universidades de maior prestígio. Já no sistema de justiça, os dados mostram um padrão que preocupa. Pessoas negras são alvo de abordagens policiais com muito mais frequência. E o mais alarmante, formam a maior parte da população carcerária no Brasil, mesmo não sendo a maioria da população do país. Outra área crítica, onde o racismo estrutural deixa marcas profundas e muitas vezes fatais, é a saúde. Aqui, as consequências são diretas para a vida e para o bem-estar. A população negra tem maior incidência de doenças crônicas, taxas mais altas de violência obstétrica e, como a gente viu de perto, uma mortalidade maior por doenças como a Covid-19. E isso não é por acaso, é o resultado de vários fatores, como a dificuldade de acesso a tratamentos e até a falta de um acolhimento adequado nos serviços de saúde. Para amarrar todos esses pontos, vamos analisar um estudo de caso bem específico. Ele mostra, de um jeito muito forte, como toda essa estrutura social pode levar a um resultado de saúde devastador. A pergunta central é essa: como é que uma coisa tão ampla como estrutura social resulta em mais mortes por uma causa específica, como o uso de álcool? A resposta está numa cadeia de eventos, uma coisa levando a outra. Primeiro vem o estresse crônico causado pela discriminação do dia a dia, que afeta a saúde mental. Isso piora com o segundo ponto, a vulnerabilidade socioeconômica, que aumenta a exposição a fatores de risco. E por fim, quando o problema de saúde já existe, as barreiras no sistema de saúde dificultam o tratamento, o que leva a diagnósticos tardios e, claro, a desfechos muito piores. E essa cadeia de causas não é só teoria, não. Vamos olhar os dados. Um relatório bem recente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool traz números que confirmam essa realidade de forma bem clara. Os dados aqui são muito reveladores.
Em 2022, a taxa de mortes que são totalmente atribuídas ao álcool foi de 10,4 para cada 100 mil habitantes na população negra. Para a população branca, essa mesma taxa foi de 7,9. A diferença é enorme e não pode ser explicada só por comportamento individual. Colocando em perspectiva, isso significa que a taxa de mortalidade é 30% maior. Esse número não é um acaso, ele é o resultado final daquela cadeia de fatores estruturais que a gente acabou de discutir. Então, quando a gente junta todas as peças, o mercado de trabalho, a justiça, a saúde e esse caso do alcoolismo, o que aparece não são problemas isolados, mas sim um padrão consistente e muito preocupante. E essa citação do filósofo Silvio Almeida resume a questão de forma perfeita. O racismo não é uma falha no sistema, ele é uma característica de como a sociedade se organiza economicamente e politicamente. As instituições são racistas porque a sociedade é racista. E tudo isso nos traz de volta ao começo. Se o problema está na estrutura e, como disse o professor Elias Martins, a força dele está justamente na falta de percepção, a pergunta que fica no ar é: como a gente pode começar a enxergar essa arquitetura invisível para, só então, começar a pensar em mudá-la?